E aí, tudo certo? Olha, eu já vou começar com uma pergunta que talvez incomode algumas pessoas, mas precisa ser feita. Quando foi a última vez que vocês pararam para pensar no que seus professores passam dentro da sala de aula? E não, eu não tô falando daquela historinha romântica de filme americano, onde o professor transforma a vida dos alunos. Eu estou falando da realidade crua mesmo que acontece no dia a dia. E você parou para pensar que quase todo mundo critica a escola, os professores, mas quase ninguém se fala do outro lado, ou quando se fala, é meio que para amenizar, né, suavizar o real problema. E eu lembro de algumas situações quando eu estudava, de professores, principalmente substitutos, né, sair da sala chorando, com crises, né, de burnout, que só depois de um tempo, né, a gente ficou sabendo que, depois de uns anos, eles pararam, né, de lecionar por questões psicológicas, né, que muitas vezes afeta, né, porque lidar com pessoas já é difícil. Agora lidar com alunos, né, com adolescentes, jovens, já é mais complicado, porque no decorrer do vídeo, se você ficar até o final, você vai entender muito bem por que muitas vezes os professores ignoram certas situações que acontecem nas aulas. Então hoje eu quero conversar sobre isso com você. O lado que quase ninguém fala, né? Os alunos que infernizam a vida dos professores. E essa sugestão de tema de vídeo foi sugerida pelo inscrito Farol do Além, que basicamente ele perguntou, poderia fazer um tema de vídeo sobre por que os alunos infernizam a vida dos professores? Eu vejo inúmeros vídeos na internet detonando o sistema de ensino e os professores que ferram os alunos, mas queria ver o outro lado. Então, logo no começo do vídeo, eu já quero saber a sua resposta sincera para essa pergunta que eu vou fazer para vocês. Muita gente critica o sistema, os professores. Porém, entretanto, será mesmo que o real problema são os professores e o sistema, ou são os alunos que degradam esse ambiente? E se você já foi aluno ou é aluno que já passou por situações em que o professor muitas vezes saiu chorando ou teve alguma crise dentro da sala de aula, comente aqui escola. E se você ficou curioso para saber a minha opinião e os dados concretos sobre isso, fica até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E também não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever. E se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos, se possível, deixa aqui um valeu demais para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir com qualquer valor que vai me ajudar muito mesmo. Sendo assim, vocês vão me incentivar a manter mais constância aqui na publicação do vídeo e, é claro, também dar um gás a mais financeiramente. Então, chega de enrolação e vamos embora pro tema. Bom, a verdade é que muita gente joga toda a culpa, ó, olha só, toda a culpa em cima do sistema educacional brasileiro. E sim, é verdade que ele tem problemas enormes, que eu também já fiz um vídeo aqui sobre a questão do na escola, né? Que aquele vídeo foi em um determinado assunto e um determinado contexto, beleza? E esse vídeo aqui dá para dar um complemento a mais no outro. Então, os problemas vão desde falta de estrutura, salários baixíssimos, né, métodos que muitas vezes não acompanham a realidade atual, que se você quer prestar um concurso público ou até fazer um vestibular, o Enem da vida aí, você vai ver que a disparidade de conhecimento dos métodos, né, de estudo é totalmente distópico, né, da realidade que você tem na escola. Mas tem um ponto que não dá para ignorar, é a questão da falta do respeito dentro da sala de aula. O Brasil está entre os países que mais registram casos de viol verbal e psicológica contra professores. E uma pesquisa feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostrou que 28% dos professores brasileiros já sofreram intimidação ou desrespeito por parte dos alunos. E detalhe, esse índice é muito maior do que a média mundial. E outro número aqui que vocês não vão acreditar, mas cerca de mais de 12,5% dos professores brasileiros são vítimas de verbais ou intimidação por parte dos alunos pelo menos uma vez por semana. Sim,
uma vez por semana, gente. Imaginem vocês no trabalho de vocês sendo humilhados, xingados, ameaçados, né, de coisas mais graves que eu já vi acontecer, mais de uma vez por semana. Como é que vocês se sentiriam? Eu mesmo já presenciei certas situações, né, quando eu estudava. Eu lembro de uma professora substituta, eu não vou falar o nome dela, é claro, mas eu lembro o nome dela, que, né, vocês sabem muito bem que professor substituto, muitas vezes, não foi graduado, não conhece muito bem a matéria que ele vai lecionar. Muitas vezes, por exemplo, ele se formou em português, mas aí, como a escola tá com falta de professores, ele vai ter que dar aula de matemática. E muitas vezes ele não consegue ter aquela amplitude do conhecimento, eh, da matéria em si, né, questões de detalhes, isso e aquilo. Então essa professora que ela estava dando aula de substituta, muitos alunos, né, não vou totalizar, claro, porque eu sempre respeitei os professores, independentemente do que o professor fez na sala, né. E eu sei, gente, que tem professores que são cuzões mesmo, mas querendo ou não, a gente tem que ter um certo respeito de hierarquia, mas não, lógico, né, situações gravíssimas a gente não pode deixar, só porque é professor, a gente tem que fechar os olhos para tudo aquilo que ele fizer, ok? Mas, né, questão normal de ambiente, que o professor tá lá para trabalhar e ensinar os alunos. Porém, né, essa professora, como era substituta, quase todo mundo, ninguém respeitava ela, principalmente quando era questões envolvendo atividade para nota, envolvendo até muitas vezes prova, né. Professor fixo faltava ou acontecia alguma coisa e ela tinha que dar prova. Mano, os alunos colavam na cara dura. E detalhe, quando ela questionava os alunos mandava diversos favores pra ela, que eu nem preciso nem falar aqui pra vocês, não respeitava, mandava ela calar a boca, isso, aquilo. E teve situações de outras salas, né, que eu vi e ouvi que alunos já ameaçaram professores, né, de levar de raça pra cima. Teve situações de um professor brigar com um aluno na quadra de um jogo de futebol, que, cara, acho que se eu não me engano foi por causa que o professor deu uma entrada meio dura com o aluno. Aí o aluno com certeza já tinha uma rixa com o professor, aí não, saiu todo mundo na po e gente, vocês também precisam entender uma coisa aqui, eu não tô aqui pra dizer que todo aluno é problemático ou que todo professor é santo, longe disso, mas existe um lado dessa história que a gente precisa encarar de frente. Existe sim uma parcela significativa de estudantes que torna a vida dos educadores um verdadeiro Cálvaro. E olha esse dado que eu achei que me deixou ainda mais preocupado. 60% dos professores brasileiros dizem ter mais de 10% dos alunos problemáticos em suas classes. Isso significa que numa turma de 30 alunos, chutando baixa, né, pelo menos 3, 4 são fonte constante de problemas. Eu tô sendo razoável aqui, que se vocês frequentaram a escola ou frequentam a escola, sabem muito bem que esse número pode ser um pouquinho maior, né? E vocês então acham que isso não impacta na qualidade da aula de todo mundo? Cara, a resposta é que impacta muito, principalmente para aqueles alunos, né, que querem sim estudar, que querem ter um futuro, que pretendem, sei lá, prestar um Enem, um vestibular, eh, e querem, né, saber o real conteúdo que o professor está lecionando. E isso eu sei na pele que impacta muito. Tanto é que às vezes desanima os alunos que querem estudar a ficarem jogado no canto, né? Sem apoio dos professores, que muitas vezes eles estão cansados, né, de certas situações que eles passam, porque, gente, querendo ou não, eles são seres humanos, né? É que nem eu falei pra vocês, imagine toda semana vocês no serviço, e hoje eu sei porque eu já trabalhei com atendimento ao público, ser ameaçados, ser xingados e muitas vezes desrespeitado naquele cargo que é um cargo que se não existisse ninguém seria nada. E essa mesma pesquisa que eu falei para vocês revelou que os professores no Brasil perdem mais de 20% do tempo de aula lidando com bagunça e indisciplina. 20%. Numa aula, sei lá, de 50 minutos, pelo menos 10 minutos são perdidos só tentando manter a ordem. Então imaginem o prejuízo educacional que isso causa. E na internet a gente vê muito vídeo dizendo: ah, professor ferrando a vida dos alunos, pegando no pé, dando prova difícil, isso, aquilo. Ainda tô sendo ainda moderado. Mas o que quase ninguém mostra é o oposto, né? Professores tratados como inimigos dentro da sala. Então vem aqui, pare e pensa comigo. Você já imaginou como é ser um professor aqui no Brasil? Que estuda há anos, faz faculdade, faz graduação, faz
especialização, isso e aquilo, se prepara, sonha em ensinar e na prática encontra uma sala que não respeita, que grita, que debocha, que ameaça. É como se você fosse trabalhar todo dia sabendo que vai ser humilhado e ameaçado. E a Fundação Carlos Chagas fez um estudo mostrando que a saúde mental dos professores brasileiros está em estado de alerta, com altos índices de ansiedade, depressão e até afastamento médico, né? Que é o famoso burnout. E isso está ligado diretamente ao ambiente em sala de aula. Mas espera aí, porque a coisa é mais profunda do que parece. Agora eu vou mostrar para vocês a realidade por detrás dos números. A gente vai entender de onde vem essa tal violência toda. E quando eu falo de violência, eu não estou falando só de agressão física, não. Que isso também acontece, infelizmente, que eu falei para vocês anteriormente, que eu já vi acontecer. Eu estou falando de violência psicológica, desrespeito, humilhação constante. Ó, 90% dos brasileiros temem que seus filhos sofram algum tipo de violência no ambiente escolar. 90%. Isso mostra que a escola virou um ambiente percebido como perigoso pela própria sociedade. E não é só medo de, tiroteio ou casos extremos, não. É medo de violência do dia a dia mesmo. E olha, eu vou ser bem sincero e direto com vocês. Muito disso, na minha opinião, vem da falta de limite em casa. A gente vive numa sociedade onde muitos pais terceirizam a educação dos filhos para a escola. Só que educação de valores, respeito, limites, isso vem de casa. A escola tá lá para ensinar matemática, português, história, e não para ensinar que não pode xingar o professor ou coisas mais graves. Mas aí quando o professor tenta colocar limite, né, sabe o que acontece? Os pais aparecem na escola no mesmo dia, na mesma hora, brigando com o professor. Muitas vezes acontecendo casos mais graves, né, que vocês sabem muito bem, que eu não preciso nem citar aqui para vocês. E aí esse ciclo se perpetua, né? O aluno aprende que ele pode fazer o que quiser naquele ambiente escolar, porque os pais sempre vão defender, passar a mão na cabeça e o professor fica a ver navios. Mesmo ele tentando colocar limites, ele sabe que a sociedade, os pais, a mídia sempre vai colocar ele em um patamar abaixo. E também vocês já pararam para pensar como a figura do professor, né, do lecionador, foi desautorizada na nossa sociedade. E antigamente, possivelmente vocês já sabem, né, no tempo dos seus pais, no tempo dos seus avós. Eu não estou romantizando o passado não, ok? Eu só estou mostrando o outro lado, né? Porque tinha muita coisa errada também, né? Não estou passando pano. Mas antigamente existia um respeito pela figura do educador, né? Se o professor reclamava do aluno para os pais davam bronca, corrigiam o filho. E hoje é o contrário. Os pais brigam com o professor, né? A inversão dos valores mudou muito, né? E isso criou uma geração de estudantes que não reconhece autoridade nenhuma dentro da escola. Porque se nem os próprios pais respeitam o professor, por que o aluno respeitaria? E isso tem um nome, né, que é o chamado fenômeno da síndrome do cliente. Os pais começaram a tratar a educação como um serviço que eles compram, né? Ah, eu pago imposto, isso, aquilo, principalmente na questão da escola pública, né? Da particular é outros 500. E o filho é como fosse uma espécie de cliente, né? Que é aquele ditado que todo mundo diz que cliente tem sempre razão. Então, se o professor dá uma nota baixa, a culpa é sempre do professor. E se o aluno não aprende, a culpa é sempre do professor. Se tem conflito, a culpa é sempre do professor. Só que a educação não é produto de consumo, galera. Educação é processo. E o processo exige esforço, dedicação, disciplina, tanto do aluno quanto da família. Mas a gente vê que, principalmente aqui no Brasil, criou-se uma cultura onde tudo tem que ser fácil, né? Tudo tem que ser prazeroso, tudo tem que ser instantâneo, né? E você sabia que o Brasil é um dos países com maior índice de estresse entre professores do mundo? Dados mostram que mais de 50% dos professores brasileiros dizem se sentir esgotados emocionalmente. Então, se você vai para a escola, possivelmente seu professor está esgotado.
E esse desgaste não é pela carga de trabalho, mas pela falta de respeito e o clima pesado em sala de aula. E isso leva a uma consequência direta: professores desmotivados, e quando o professor desanima, quem perde é o aluno que realmente quer aprender. E muita gente pensa que isso só é problema dos professores e dos alunos, né? Mas o real é que isso é problema de todo mundo, não só dos professores, dos alunos. Quando a gente tem um ambiente escolar violento e desrespeitoso, quem sai perdendo é a sociedade inteira. Olha, primeiro, a qualidade da educação despenca. Como é que um professor vai dar uma aula de qualidade se ele tem que ficar o tempo todo lidando com indisciplina? Como é que os alunos que querem aprender vão conseguir se concentrar se tem sempre alguém atrapalhando? Segundo, cada vez mais está perdendo talentos na educação. Cara, quantos professores excepcionais já abandonaram a carreira por causa de alunos desrespeitosos? Quantos jovens talentosos da sua sala, ou até mesmo você, desistiram de ser professores vendo a realidade da profissão? E outra questão também, indiretamente, vai se formando indivíduos que não respeitam a autoridade, que não sabem lidar com frustração, que acha que pode fazer o que quer sem nenhuma consequência medida. E vocês acham que essas pessoas vão ser bons profissionais ou até bons cidadãos? E eu acho que vocês já sabem a resposta. Então, para encerrar, eu quero jogar essa reflexão para você. Será que a gente não está alimentando uma visão meio que distorcida da escola nessa questão, ok? Onde o professor vira o vilão, quando na verdade ele também é vítima? E eu não estou aqui defendendo o professor autoritário, desatualizado ou incompetente. Existem professores ruins? Existem, claro. Mas a grande maioria são profissionais dedicados que só querem fazer simplesmente seu trabalho e contribuir para a formação dos alunos. E para vocês que são estudantes ainda, né, da escola, que estão assistindo isso, pensem a forma como vocês tratam seus professores e também oriente os seus colegas da sala a se colocarem no lugar do professor, né? Não precisa puxar saco de ninguém, sabe? Não é isso que eu tô falando. Não precisa também fingir que é uma matéria, isso, aquilo. Mas respeito básico é o mínimo que vocês têm que ter. Lembre que do outro lado tem o ser humano, né, que dedicou anos da vida dele para poder estar ali ensinando. E pense, se fosse sua mãe, seu pai, seu irmão, ou até mesmo você, você muitas vezes gostariam que tratassem você daquela forma. E eu sei, gente, que a educação no Brasil tem muitos problemas, mas um dos maiores é a falta de respeito que virou normalizado, né? Virou algo comum, né, do dia a dia dos professores e dos alunos. E querendo ou não, se a gente não mudar isso, vamos continuar sendo um país que lidera o ranking mundial de violência contra professores. Mas eu quero saber qual é a opinião de vocês sobre isso. Já presenciaram situações assim? Como acham que a gente pode mudar essa realidade? Deixe nos comentários a resposta. E também, se você tem outra sugestão de tema de vídeo, deixe logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.